Pronto, tirei. Certo. Então, aqui, ó, nós corrigimos aqui, né? Aqui, voltando, a linguagem dessas placas, a linguagem não verbal, né? Eu coloquei, tá certo. Por que é utilizada essa linguagem nessas placas, né? Porque a leitura... Porque é imagem. Porque justamente, eu expliquei para os colegas aqui antes, porque as pessoas quando vão passando, né, elas vão entender de forma mais rápida somente através das imagens, né? Na questão 5, que os colegas aqui que chegaram primeiro, né, que tem essa tirinha que nós lemos na última aula, qual a linguagem foi empregada nessa tirinha? A linguagem mista. Isso. Pode tirar aqui, eu tô voltando aqui rapidinho para vocês que chegaram depois, mas pode ir printando aí, viu? De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor, né? Vai ser a queda de expectativa, né? Porque um dos personagens pensa que ganhou um vaso de flores, mas o outro, na realidade, não deu de presente. Deu para o outro cuidar da planta e buscar no dia seguinte, certo? Então, tem aqui. Eu estava corrigindo a letra D da questão 3. Só que ficou pela metade. Deixa eu voltar lá para me tirar o print. Tá. Depois eu corrigi. Opa, peraí, deixa eu subir um pouquinho. Aí. Obrigada. Pronto. Vocês aqui, eu vou adiantar um pouquinho. Que eu tenho que explicar aí na atividade de casa, a gente está lá embaixo. Aqui, pessoal, ó. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Não, né? O sentido só é completo quando é colocado as falas dos personagens juntos, senão a gente não consegue entender a história da tirinha, certo? Mais ou menos assim é a resposta dessa letra C. Vocês printaram aqui? Quem precisou printar? Ó, pessoal, eu vou para a produção de texto. Podemos? Certo. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se aparece logo de vez aqui. Pessoal, em produção de texto, vocês vão abrir a partir da página 62, que eu vou explicar. É o mesmo assunto, linguagem verbal, não verbal e mista, certo? Vou explicar aqui de forma rápida que essa atividade vai ficar para casa. Tem assim, ó. Existe uma imagem, essa parte aqui de cima já foi explicada já, né? Que é falando da linguagem verbal, não verbal e mista. Então, existe aqui um cartoon, né? Que só é um quadrinho e tem só esse desenho aqui, né? Como se fosse uma latinha, né? De sardinha, pode ser de sardinha, de atum, não sei, né? E representando como se fosse todo mundo apertado nesse lugar, né? Aí tem assim, que linguagem foi empregada nesse cartoon? Que tipo de linguagem é, pessoal? Linguagem não verbal. Questão 2. A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Explique essa cena. Isso aqui vai falar a respeito de um transporte, né? Que transporte vai ser esse aqui? Ônibus. Uma lata. Metrô. Página. Não é uma lata. É porque as pessoas quando... Está aqui em página. Na página 62 de produção de texto, viu? Então, ó, aqui as pessoas, como os ônibus, os coletivos, né? As pessoas ficam, assim, muito aglomeradas, né? Fica cheio de pessoas, então, a sensação é como se as pessoas estivessem presas numa lata de sardinha, de tão apertadas que ficam nesse transporte que é o ônibus. Vocês vão explicar. Né? Também é assim. 3. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? Aí vocês vão explicar, né? É uma crítica ambiental, é uma crítica política, uma crítica social. Vocês vão estar explicando. Social. Social. Aí aqui, ó, na página 63, agora lê a receita a seguir, né? Aí tem vampiro enganado, né? Aqui acho que vai ser a receita de um suco, né? Eu não vou ler aqui para vocês não, porque a gente tem que adiantar. Vocês têm aula daqui a pouco. Aí tem qual tipo de linguagem empregada nesse texto, dessa receita. Vocês vão explicar, só falar o tipo de linguagem. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? Né? Se tivesse só as imagens, né? Claro que não, vocês vão explicar por quê. Inclusive, a gente já trabalhou com texto de receita na última aula de português. A Maria já tá mandando mensagem.
E é importante que que a gente saiba, né, cada detalhe da receita, a quantidade de ingredientes. No 5 tem, observe essa tirinha, né? Aí tem aqui um gato, puxa, estou no meu sonho, ele está dormindo. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau! Por onde começo? Aí no sonho, ele está sonhando que está dormindo. Né? Tem para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Explica a relação entre essas duas linguagens no contexto. Vocês vão explicar, né, que a linguagem verbal, que são as palavras, que aí é a fala do gato, que vai completar o sentido dessa tirinha, né? Página 64, pessoal, vou explicando bem rapidinho aqui. Tem assim... Já eu mando para a senhora, eu faço já eu mando para a senhora. Teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada, justifique a sua resposta. Teria o mesmo humor se tivesse só o texto. Letra C. Se a linguagem não verbal fosse suprimida, quer dizer, tirasse os desenhos, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor, justifique sua resposta. Na questão 6, observe as placas de sinalização a seguir. Letra A, qual a linguagem presente nessas placas? Vocês vão marcar. Letra B, relacione os significados a seguir as respectivas placas. Vocês vão relacionar e o sentido das placas aqui. Estou correndo, viu, pessoal? E na página 65, que vocês vão estar fazendo também, né? E a 66. Ó, pessoal, a Pro Marisa está chamando, né? Eu vou parar por aqui, porque ela tá esperando vocês, mas vai até a página 66, tá? E aí, vocês, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá, pessoal? Não vai dar tempo de eu estar explicando tudo, tá bom? Eu vou encerrar aqui, mas é da página 62 até a 66, tá? Aí vocês... Tchauzinho.